Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco das leituras coletivas que a gente fez com nossos companheiros e companheiras de Clube de Leitura desse ano. Esse ano, apesar da pandemia, apesar de todas as coisas difíceis que a gente enfrentou, a gente conseguiu ler 3 livros em conjunto. Isso me deixa muito alegre, porque esse ano também o Clube de Leitura Gabo, ele completou um ano que ele foi feito, né? Que foi idealizado esse projeto, enfim, entre amigos, enfim. Então, começando, né? O primeiro livro que a gente leu durante o ano foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E eu vou pedir desculpa para vocês que eu não estou com meus livros aqui hoje, porque eu emprestei os meus livros pro Diego, para ele fazer uma live literária, e eu não sei se vai rolar essa live, enfim, mas ele acabou ficando com os meus livros. Então ele ficou com os livros físicos que eu tinha, que a gente leu esse ano, tá? Vou tentar editar o vídeo e tentar colocar aqui o livro que a gente leu em conjunto, que foi o livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que é um romance clássico do Gabriel, né? E foi muito legal. Esse foi o primeiro livro que a gente leu e foi antes de começar a pandemia aqui no Brasil. A gente leu ele nas férias, né? E a gente costuma dividir as nossas leituras sempre em 2 capítulos, em metade, né? Acaba ficando 2 capítulos, né? A gente lê uma parte do livro, né? A primeira metade, se reúne e discute a parte final. A gente lê depois e discute, enfim, porque a gente acha que essa dinâmica ela funciona melhor, às vezes, pro pessoal que, enfim, que trabalha, tem outros compromissos, às vezes, e fica melhor também para debater. Então a gente fez isso, né, e daí o nosso primeiro encontro foi em fevereiro de 2020, foi presencial, foi numa cafeteria muito legal aqui em Porto Alegre, um Café Margot, que fica ali próximo à Redenção. É um lugar, assim, muito incrível, assim, sabe? É um lugar fofo, assim. Se eu conseguir editar esse vídeo e colocar as fotos aqui, eu vou tentar colocar por aqui, tá? Pra vocês até conhecerem, enfim, se ainda não conhecem, fica a sugestão. O nosso segundo encontro foi na primeira semana de março. Então a gente conseguiu fazer um encontro presencial e foi lá no Café da Casa de Cultura Mário Quintana, tá? O Café da Casa de Cultura, não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui também pra vocês. E depois do nosso segundo encontro, então, né, segundo encontro do ano, veio a notícia da Covid, né, então a gente fez quarentena, nos isolamos em casa, ainda estamos em quarentena, né, só alguns setores que estão retomando gradativamente, né, mas ainda estamos em quarentena, ainda estamos em isolamento social, a pandemia não acabou. Então, esse foi o segundo livro que a gente leu. Depois a gente teve a oportunidade de ler 2 livros, ainda com os nossos companheiros, e a gente leu esses 2 livros em conjunto e a gente conseguiu fazer os debates online, remotamente. E foi muito legal, foi muito gratificante, porque esse período desse ano, enfim, de isolamento, pandemia, foi um ano muito difícil pra gente, né? Que a gente teve poucas opções de diversão, a gente teve que reinventar a forma de se divertir, de fazer várias coisas. Então foi muito legal. Os 2 outros livros que a gente leu foi Admirável Mundo Novo e O Garoto do Rickshaw do Lao-Shi. Me fugiu o nome agora do escritor do Admirável Mundo Novo, que é um clássico, né, uma distopia clássica, e foi um livro que eu particularmente eu esperava muito mais dele, tá? Eu me decepcionei um pouco com a leitura e com o final do livro, mas se vocês têm uma opinião contrária, talvez se eu for ler esse livro novamente eu tenha outra opinião, né, que às vezes a gente lê um livro numa vibe, num determinado momento a gente não consegue refletir tão profundamente sobre a obra, né? Mas depois a gente lê em outro período, outra fase da nossa vida, a gente consegue entrar profundamente na obra. Já O Garoto do Rickshaw do Lao-Shi, que foi o último livro que a gente leu em conjunto e debateu com o nosso clube de leitura, foi um livro incrível, assim, ó, que fala sobre o processo de uberização da China, né? Abrange vários aspectos bem presentes e bem ferrenhos na nossa sociedade, né? Como a questão da precarização do trabalho, assistência social, o acesso aos direitos tanto da saúde como o emprego, enfim. É um livro, assim, ó, que é muito atual, que eu recomendo muito a leitura e fica de sugestão para vocês. Ah, e eu ia me esquecendo, né? Mas a gente não leu em conjunto com o clube de leitura, mas foi um arranjo que a gente fez. A gente também leu O Diário de Anne Frank. Esse eu recomendo sem sombra de dúvidas. É um livro incrível, é um livro assim que tocou muito a gente pela questão do isolamento, né? Social, e porque no Diário de Anne Frank ela também de certa forma tá isolada, né? Ela tá no anexo, enfim, com a sua família.
E é um livro, assim, sem sombra de dúvidas, que ele contribui muito em diversos aspectos, assim, pra gente, crescimento pessoal, enfim, dados históricos, reflexões profundas dessa menina. Então é um livro que eu recomendo sem pensar duas vezes. Essas foram algumas das nossas leituras coletivas que nós realizamos agora no ano de 2020. A gente espera que a gente continue fazendo esse encontro virtual e talvez presencial no futuro, né? Pós-vacina, pós-quarentena, enfim. E foi muito gratificante poder ler com os nossos companheiros e companheiras, aprender com eles, trocar dicas de leitura com eles e também conhecer alguns outros clubes literários que existem no Brasil, mas também poder fazer amizade, trocar contatos com outros leitores e leitoras no Brasil. Nosso país ele é muito diverso, ele é riquíssimo culturalmente, enfim, vários outros aspectos. E foi muito legal poder compartilhar esse ano de leituras com vocês. Esse é o vídeo de hoje, tá? Compartilhando um pouco das nossas leituras. E até o próximo vídeo.